Então, meus irmãos, quais são as lições que a crise, a epidemia, o coronavírus nos traz? A primeira lição é que as tragédias, as crises, as catástrofes naturais são a vara de Deus disciplinando as nações. Isso pode ser visto como juízo de Deus sobre as nações arrogantes, soberbas, blasfemas. Engraçado que hoje o epicentro do coronavírus, o lugar de maior concentração, tem sido a Europa. A Europa que foi berço da reforma protestante, a Europa que foi palco de avivamentos, de grandes pregadores. Hoje é um continente pós-cristão. É o ateísmo que está predominando, o islamismo, o homossexualismo. Então as nações poderosas estão sendo castigadas, estão vendo a sua impotência diante de tal peste, e é Deus passando com sua vara, castigando, disciplinando, enviando seus juízos, por causa da sua soberba, arrogância, por ter voltado as costas a Deus, na esperança que se arrependam, que voltem ao seu Criador, que reconheçam que há um Deus no céu, soberano, poderoso, e a Ele devem contas, devem louvor, devem adoração e devem glória. De certa forma é juízo misturado com misericórdia, porque açoita alguns enquanto poupa outros, na esperança que se arrependam. Segunda lição que eu aprendo: a vara não passa só pelos pagãos, só pelos ímpios, só pelos gentios. A vara corretora do Senhor passa também pela igreja, porque, como eu disse, a epidemia não alcança só ímpios, só descrentes, alcança também os justos. Há cristãos também contaminados, serão contaminados, e alguns também morrerão. Por quê? Porque a vara do Senhor também vem para disciplinar a igreja. Em que sentido? Despertá-la do seu sono, despertá-la da sua indiferença, corrigi-la do seu mundanismo, do seu egoísmo, do seu esfriamento. Isso, de certa forma, tem botado a igreja de joelhos, mas não como as nações. Bota de joelhos no sentido de humilhá-las. A igreja bota de joelhos no sentido de orar a Deus e clamar ao seu Deus. Então as pessoas, muitos irmãos, estão se arrependendo dos seus pecados, voltando seus olhos para o Senhor, clamando a misericórdia divina, desapegando desses valores terrenos e temporais, dos quais ela está tão envolvida, tão apegada, está ensinando isso. Então, de certa forma, esta vara, esta epidemia, essa peste, é para acordar a igreja, é para mostrar à igreja que ela não é daqui, ela é do céu. É para a igreja desprender os seus olhos daqui, é para a igreja voltar ao local secreto de oração, louvar o seu Deus e voltar a defender valores espirituais. É para que, quem sabe, através disso, um avivamento se insurgir no meio do povo de Deus. O povo de Deus voltar a ir às ruas a evangelizar, voltar a passar madrugadas em claro, intercedendo por nações, voltar a se debruçar horas sobre o santo livro, voltar, meu irmão, até a comunhão profunda com Deus, e se desapegar desse mundo, uma vez que ela está tão enamorada dele. Terceira lição que eu aprendo com essa epidemia: ela mostra a nossa fragilidade. Como somos frágeis, como o homem, o gênero humano é frágil. Você parou para pensar quem é o nosso inimigo? É
é um protozoário, é um ser unicelular, que não dá para ser visto a olho nu. E um protozoário unicelular está botando o mundo de joelhos, está gerando um pânico e um terror mundial. Onde está, ó homem, a tua força? Onde está, ó rei, o seu poder? As nações estão de cabelo em pé, são frágeis. Isaías diz que as nações são para com ele como um pingo d'água num balde. Olha só a fragilidade. Salmo 39 diz isso: faz-me ver a medida dos meus dias, qual é, para que eu saiba o quão frágil sou. Nós somos tão frágeis que não se pode espirrar perto de nós. Se espirrar, pode matar. Espirro está matando, saliva está matando. Olha a fragilidade. O homem acha que é Deus, mas não tem força para vencer um vírus. O homem acha que é Deus, mas está em pânico por causa de um micro-organismo. Veja a nossa fragilidade, meu irmão. Isto está acontecendo para abater a nossa arrogância, nossa soberba. Não somos mais do que carne, pele, nervos, músculos e ossos, que não tem qualquer domínio sobre o tempo, a vida e sobre esse mundo. É tão bom ver isso, gente. Isso nos humilha tanto. Nós não temos nem a certeza que vamos chegar vivos em casa hoje. Nem isso nós temos. Um corte no pé antigamente matava gente, tétano. Há um amigo meu de 23 anos que caiu da beliche e morreu. Pessoas que caem no banheiro, escorregam num banho, morrem. Isso está mostrando que as nações que se diziam poderosas, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, China, não são nada mais que vaidade. São nada mais que vaidade, fragilidade. Quarta lição que eu aprendo com essa epidemia: não só a nossa vaidade, mas a nossa temporalidade. Somos seres finitos. O vírus é letal, é fatal, e ele mostra para nós que nós não vamos durar para sempre, que vamos morrer. Mostra a finitude, a brevidade da nossa vida, como ela se desfaz como um sopro. Salmo 103, o que é o homem? O que é a vida do homem? É como a erva do campo, que o vento sopra e não se achou mais o seu lugar. É o que o texto diz, como um vapor, diz Tiago, que cedo passa. Irmãos, veja isso. Isso traz a nós o senso da nossa insignificância. Hoje nós somos, amanhã não somos. Hoje você é, amanhã você não é. Olha isso aí, gente. Não está tendo leito nas UTIs. Daqui um dia não vai ter túmulos, nem caixões. Pensa bem. E quando você fala de leito, túmulo, caixão, velório, você está falando de quê? Morte. Morte. Mostra a nossa temporalidade. Por isso que Tiago fala, quando a gente faz projeto, a gente tem que falar, se Deus quiser. Da primeira lição
juízo sobre as nações, eu tiro outra lição. Se o juízo está vindo sobre os ímpios, eu chamo ao arrependimento aquele que me ouve e ainda é ímpio. Eu chamo para vir à fé. Eu chamo para sair da imundícia dos seus pecados e vir a Cristo e achar nele salvação. Antes que a vara do juízo te alcance e esse juízo se estenda até o inferno. Se a segunda lição é o despertar da igreja, porque ela está dormindo, eu também chamo ela a cumprir, a viver de maneira digna a vocação que foi chamada. Nessas tragédias naturais, essas pessoas veem esperança nos Médicos Sem Fronteira, na Cruz Vermelha. Vamos fazer com que essa peste infinitamente maior que o coronavírus, que é o pecado, faça com que os ímpios vejam esperança em nós, como o exército da salvação de William Booth, que nós venhamos despertarmos do nosso sono e irmos às searas, meu irmão, e vivemos uma vida digna da fragilidade da nossa vida, ou da vaidade da nossa vida, que eu disse como ela é frágil, vã. Eu quero também, tiro mais uma lição: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Uma vez que essa vida é pó, é vaidade de vaidade, trivialidade, futilidade, daqui um dia tudo é rugas e pelancas, daqui um dia nada vai conseguir deixar você bonito, nada. Então viva para algo digno. Mostre agora onde estão seus valores, onde está o seu coração, porque tudo isso vai ser dizimado, destruído. Só aquele que juntou tesouros dos céus não será afetado por isso. Quarto, com relação às temporalidades, eu aprendo que a vida passa. Quantos anos você tem ainda de vida? Calculei, baseado na sua idade, na perspectiva média, quantos anos você ainda tem? Anotou? O que fazer com essa vida? Se matar de trabalhar? Pensar só em namorados e namoradas? Ser pedra de tropeço nessa sociedade caída? Pense, aqui um dia acabou, é pequena, é breve. O que fazer? Pense. Não chegou a hora de deixar um marco aqui, um legado? Pense. Daqui um dia você vai ver no final do túnel: game over, the end, finish, acabou. E aí? Quinta lição que eu aprendo aqui: o exercício da fé. Irmãos, as nações estão tomadas de pavor. As pessoas procurarão a morte e não encontrarão. A Bíblia diz que as nações desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que hão de acontecer. Vai ser um caos. Entretanto, a igreja está firmada na rocha, que é mais alta que nós. Agora é o momento de nós utilizarmos esse poderoso artifício que foi nos dado, a fé. Paulo diz: por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
É a hora de utilizarmos a nossa fé. As nações têm pânico, as nações têm medo, as nações sentem horror. Nós não, nós temos um Deus em quem confiar, temos promessas às quais nos agarrar. Nós não temos medo, temos fé. Essa epidemia nos ensina o exercício da fé, a utilização da fé, da confiança na providência de Deus, no livramento de Deus, no milagre de Deus, no favor de Deus por nós. Onde é que Deus demonstra com mais força o seu favor? Os seus milagres? É na adversidade, é na crise. Isso tudo está acontecendo, sabe para quê? Como o diagnóstico desse médico foi bem negativo, foi bem pessimista, isso é para comunicar a nós uma mensagem e dizer: só em Deus há solução, só em Deus há esperança, só na misericórdia de Deus, só no amor de Deus e só na intervenção divina. Esse mundo só não vai acabar, porque Deus e mais ninguém vai refrear esse mal. Deus é o único que tem domínio e controle total sobre essa peste, e o mundo só não vai acabar, porque Ele assim não o permitirá. O exercício da nossa fé. Sexta lição que isso me ensina. Sexta lição: o exercício da misericórdia. Estou dizendo aqui da pedagogia, das lições que a peste, a crise, o colapso financeiro, o coronavírus está nos ensinando. Primeiro, o juízo de Deus sobre as nações. Segundo, disciplina sobre a igreja morna, dormente. Terceiro, o quanto a vida do homem é frágil, fútil, vaidade. A temporalidade e a brevidade da nossa vida. Quinto, o exercício da nossa fé. Sexto, isso tudo está acontecendo, sabe para quê? Para você exercitar misericórdia. O que é isso? Nós somos uma agência misericordiosa. Esse é um atributo do ser de Deus. Deus é misericordioso. Essa é uma característica do verdadeiro crente. Bem-aventurados misericordiosos. Ou seja, essa situação está acontecendo, nações assoladas, povos morrendo, mulheres sofrendo, problema financeiro, fomes, pânicos, pavor, para que nós entremos no cenário e não fiquemos atuando só em campo espiritual, mas também em campo social. E nós, com os dons que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu, venhamos a trabalhar para trazer alívio dessa gente que sofre, sofreu e sofrerá. Exerça misericórdia, se disponha, se prontifique a ajudar aqueles que estão ao seu redor sofrendo. Como eu disse aqui, quer ver? Quem aqui ontem orou para a Itália? Não orou para a Itália? Quem orou pela China? Pelo Rio de Janeiro? São Paulo? Quem debruçou-se ontem, Senhor? Os leitos, os velhos, as mulheres grávidas. Será que eu vou ver essa atrocidade, esse morticínio, e não vou sentir nada? Não vou fazer nada, nem ao menos orar. Eu estou tão concentrado no meu umbigo que eu não vou fazer isso, pois Deus está mostrando, permitindo notícias chegar em você, fotos, imagens, áudios, para que você se compadeça
compadeça, se quebrante, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Nós estamos falando de montões de corpos, vidas. Chegou a hora de nós exercitarmos misericórdia. Faz um compromisso com Deus essa semana. Pega o mapa mundi. Essa semana eu me dedico a orar pela Inglaterra. Eu vou orar pela Espanha. Eu vou orar pela Alemanha. Eu ouvi dizer então que eles estão falando assim, ninguém está falando da África. Eles não estão nem se atrevendo a falar da África, porque esse vírus tem países daquele continente, cidades que não tem a menor condição, seria uma dizimação total. Ore pela África. Você quer ver aqui? Eu pedi uma informação para o missionário da Heart Cry, que mora na Espanha. Ele é brasileiro, o Igor. Eu perguntei, Igor, me fale como está a Espanha. Olha o que ele me respondeu hoje. Pastor, estamos em quarentena de 15 dias. Se sairmos de casa, podemos receber multa de 300 euros. Só pode sair para ir ao mercado e farmácia. Os jogos, as escolas, todas as atividades públicas foram canceladas, assim como fisioterapias, consultas médicas e cirurgias. Todo mundo tem que ficar em casa. O vírus se transmite muito rápido, está matando mais idosos. São mais de 8.000 pessoas afetadas e até agora 250 mortos. As fronteiras estão fechadas. Há um desespero no ar. As pessoas invadiram os supermercados e fizeram super compras. Muitas empresas, os trabalhadores estão em casa. Outros estão fazendo turnos diferentes para que não haja muitas pessoas no mesmo local. As fronteiras, aeroportos, portos estão todos fechados. Todas as reuniões da igreja foram canceladas até o final do mês, até a segunda ordem do governo. Caos total. Manda mensagem de consolo, grava áudio, escreve texto, manda vídeo, veste, alimenta, dá de beber, intercede, se envolve. Sétima lição: não existe, escute, há muitos anos não tínhamos uma oportunidade, um momento tão propício para a pregação do Evangelho como agora. O terreno está fértil como nunca. A quarta lição: lança poderosa semente. Irmãos, por quê? As nações estão aflitas, à beira do colapso, estão exaustas, não encontram resposta, mas eu estou aqui diante daqueles que têm todas as respostas que eles precisam. Eles não têm quem se firmar, não têm segurança. Vá a eles e diga: há uma esperança além do corpo, além dessa vida, além dessa terra, e essa esperança se encontra na pessoa bendita de Jesus. Pregue o Evangelho. Elas vão querer achar o sentido da vida e não vão encontrar, mas em nós elas vão encontrar. Veja só, por que o coronavírus, a guerra, a fome, a peste, o HIV não é tão letal para nós, não apavora tanto a gente? A gente fica com um pouquinho de medo. Se ficar com muito medo, tem algo errado. Porque Jesus disse assim para nós, olha a palavra, como eu vou terminar o sermão. Quando a crise se instalar e a igreja for tomada de pânico, Jesus vem e diz assim, ó: não temais quem mata o corpo, a peste,
O vírus, a fome, a guerra. Eu, porém, vos digo, antes, a quem deveis temer. Temei antes aquele que tem poder para enviar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Ou seja, Jesus está dizendo, para aqueles que são redimidos, a morte física não é um problema. Morreu, acorda na glória. Verdade? Então, com relação a nós, o coronavírus ele só vai antecipar o nosso gozo, só vai antecipar o arrebatamento, porque nós temos esperança além do túmulo, além desse cadáver, além desse corpo. Se eu morrer hoje, você acha que Deus vai me dar uma glória dessa? De hoje partir para estar com Cristo e ver os santos, estar desfrutando de uma bem-aventurança inefável. Para nós a morte não é um problema, porque ele disse, a morte não terá a última palavra. Morrer hoje é acordar com Cristo. Mas para aqueles que não têm esperança após a morte, para que não tem esperança de ressurreição, para que não tem uma rocha em quem se firmar, para eles a morte é trágica. Por isso devemos pregar o Evangelho. Essas são as lições que a crise está nos ensinando. Antes de você orar, eu vou te dizer o que você vai orar. Você vai orar e vai dizer, Deus, eu quero sair daqui diferente como eu entrei. Não dá mais, chega, eu quero mudar. O Senhor está aplicando os seus juízos, está me despertando para uma vida santa, está me mostrando quão frágil sou e quão temporal é minha vida. Quer que eu exercite a minha fé no meio do caos e a misericórdia entre os perdidos, e pregue o seu santo evangelho. Eu baterei continência para o capitão da minha salvação, e eu ouvirei suas ordens essa noite. Amém? Feche os olhos então, vamos começar isso agora.